capítulo 24, versículo 3, do Evangelho escrito por Mateus. Todos encontraram? Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Quero agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor Lelis, e também ser grato pela oportunidade que a nós é dado para estar falando um pouco da palavra de Deus juntamente com a igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, eu li esse versículo juntamente com vocês. Essa semana eu estava trabalhando e alguém me mandou uma mensagem. Uma mulher cristã, mas porém do ramo católico. No ano de 97 e 98, eu fui líder dessa família, e ela me fez algumas perguntas sobre a volta de Cristo, algumas perguntas comuns que a gente ouve no dia a dia, e outros, devido a cada calamidade ou cada intensidade de guerras ou rumores, pestes, ou acontecimento catastrófico, naturais, que também acontecem, sempre soa, principalmente hoje, com o avanço das redes sociais, como veículo não falo de formação, era para ser mais formação, mas acaba sendo mais informações, e muitas vezes essa informação ela chega distorcida. Então, cria rumores sobre a volta de Jesus. E aí os simpatizantes dos evangélicos, ou aqueles que já foram evangélicos, ou aqueles evangélicos que têm dificuldade de sentar numa escola bíblica dominical, cuja Assembleia de Deus, onde estiver uma Assembleia de Deus, você que nos ouve, tem como sistema de estudo uma escola bíblica dominical, um culto de ensino, ouvir, ser pastoreado, ser ensinado, traz as suas indagações a respeito dos acontecimentos associando a volta de Jesus. Mas eu comecei a observar e me preocupar com o perigo que isso tem, porque quando olhamos para a Sagrada Escritura, uma das doutrinas que nós aprendemos na nossa fé é que para testar ou para termos a Bíblia de Deus, ou a Bíblia como palavra de Deus, palavra infalível, não um livro que contém, mas um livro que é a palavra de Deus, uma das doutrinas que a ela está associada é a revelação plena. Isto é, não é ir no monte ou orar a qualquer período do dia e falar que Deus deu uma nova revelação a respeito de qualquer acontecimento relacionado à face da terra ou à criação, porque a revelação plena é a palavra de Deus. E por falta de conhecimento, como Paulo escreve a respeito dos dons, meus irmãos, a respeito dos dons, não quero que sejais ignorantes, nós vemos em meio tantas dores, no meio de tantas labutas que as pessoas têm passado, um grupo de aproveitadores. Tem aproveitadores na área social, a igreja e muitas instituições, organizações, pessoas físicas, fazendo um trabalho para socorrer aqueles que necessitam, mas tem os aproveitadores. Tem aproveitadores na política, tem aproveitadores também na igreja. O que é aproveitadores na igreja? As pessoas que querem se promover em cima da desgraça dos outros. E aí veio no meu coração, para nós que aqui estamos, para nós que estamos apoiados na fé cristã, resgatar o valor da doutrina bíblica, o valor daquilo que nós cremos categoricamente, que em breve Jesus Cristo vai voltar. Por que devemos resgatar esse valor? Porque com as conotações feitas através de muitas pessoas, parece que nós estamos abandonando uma doutrina tão fundamental, um ensinamento tão fundamental, que é chamado arrebatamento da igreja. E dentro desse pensamento, meus amados,
nós estamos diante de um versículo que está inserido no capítulo de número 24 do livro de Evangelho escrito por Mateus, onde ele abre os assuntos que tem por epígrafas em algumas Bíblias sobre os assuntos proféticos, as palavras proféticas. E é bem verdade que o capítulo de número 24, ele traz algumas questões a serem observadas, porque ele começa a falar com seus discípulos a respeito da destruição do templo. Sim, eles começam a contemplar aquela construção, e Jesus diz que não ficaria pedra sobre pedra. Então, a partir desse ponto de diálogo, agora, num particular, eles então começam a indagar Jesus sobre 3 perguntas. A primeira, ele pergunta: Senhor, quando acontecerá isto? Isto é, quando que o templo será destruído? E todos nós sabemos que o templo foi destruído na invasão de Roma, na liderança do general Tito nos anos 70, agora da era cristã. Sabemos também que os judeus, durante todos os períodos, têm sempre passado por grandes perseguições, e aqui o texto vai mostrando as perseguições pontuais, que o próprio Cristo falaria que eles passaram. Mas continuando o capítulo 24, o capítulo 25, ora, chega no versículo 25 do capítulo 24, Jesus já começa a usar com uma intensidade maior de sinais, e ele começa a apontar para a grande tribulação. E quando falamos esse termo grande tribulação, é esse ponto que a nossa igreja, ela procura nos instruir a respeito da volta de Jesus. Pois quando falamos da volta de Jesus, é muito importante nós gravarmos nos nossos corações que a volta de Jesus não se trata de um acontecimento. Eu vou repetir: a volta de Jesus não se trata de um acontecimento. A volta de Jesus se trata de um evento. Acontecimento, muitas vezes, ele pode ser imediato, ele não precisa ser programado. Mas quando olhamos nas páginas das Sagradas Escrituras, a volta de Jesus, ele traz elementos que compõem esses eventos, vários acontecimentos que vai dando alusão a esse evento esse chamado dentro do conceito teológico como escatologia ou escatos. Mas todavia, quando Jesus traz o sermão profético, ele está dizendo que sinais irão de acontecer, e eles vão perguntar: Senhor, e quais são os sinais da tua vinda? E aqui fica outra observação para a igreja: eles estão preocupados com sinais, e Jesus então vai testificar isso com muita intensidade. Ele vai falar sobre guerras, rumores de guerra, nações contra nações. No capítulo 21, do versículo 11 do Evangelho de Lucas, Jesus ele vai dizer sobre peste, sobre doença. E é bem verdade que nós pegarmos os anais da existência humana, pode observar que sempre tem acontecido isso entre os moradores da terra. Quantos não ouviram ou quantos não lembram de falar da peste negra que alastrou ou levou parte ou maior parte da Europa? Quantos de nós não estamos vivendo a consequência da pandemia? Ainda estamos em período pandêmico. Porém, meus amados e queridos irmãos, é bem verdade que eles estão preocupados com sinais. E aí, pastor Leles, a igreja começa a esquecer de uma promessa. Começamos a valorizar sinais, praga, doença, guerra. Começamos a valorizar o que acontece em nossa volta, mas esquecemos que a igreja tem uma promessa, e a Bíblia vai testificar em João capítulo 14, no versículo 2 e 3, Jesus disse: eu vou preparar um lugar, depois eu vou voltar. Eu vou tomar vocês comigo, para que onde eu estejais vós também. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo vai testificar a partir do versículo 13, para consolar os irmãos de Tessalônica que passavam por tribulações, irmãos que estavam sendo mortos e muitos que já tinham morrido. Surgia alguém na igreja, alguém querendo pregoar contra, que não haveria arrebatamento, para desanimar
abalar a fé dos irmãos. Paulo, pelo Espírito, vai dizer que um dia vai acontecer que o céu vai se abrir. A Bíblia diz que aqueles que estão mortos vão ressuscitar, os que estiverem vivos serão arrebatados com eles para estar com o Senhor para sempre. Observa que a igreja, meus irmãos, ela não está esperando sinais, a igreja está esperando uma pessoa. Essa pessoa é Jesus de Nazaré. Às vezes o mundo está agitado, o mundo não tem a resposta, o mundo quer colocar Deus em xeque, o caráter, a natureza, os atributos de Deus, dizendo: olha o que Deus está fazendo com o mundo, Deus está irado com o mundo. Eu falo ao contrário, Deus está tendo misericórdia da nação, Deus está dando oportunidade para a nação. Cabe à igreja entender isso e valorizar a pregação do evangelho, porque eu acredito categoricamente que Jesus está à porta. A igreja que está aqui hoje, em breve estará na glória com Cristo. Deixa eu ver quem tem esta bendita esperança. E aí, meus amados, é muito triste, sabe por quê? Porque os crentes têm abandonado a palavra de Deus e têm valorizado mais esses pregadores de mídia, de Facebook, de Instagram, que não tem Bíblia, que não tem compromisso para dizer: Deus está aí agindo na terra, trazendo juízo. Toma cuidado, porque antes de Deus mandar o dilúvio, preparou Noé para construir a arca. Antes de vir a grande apostasia em Israel, tirou Elias do meio do povo. Antes de destruir Sodoma, salvou Ló e sua família. Antes que venha a grande tribulação, a igreja será tirada da terra. Somente quem E nós estamos perdendo isso, nós estamos perdendo o foco. Primeiro, temos que identificar segundo as escrituras, não segundo a pregadora fulana de tal, não segundo o pregador fulano de tal, porque se o pregador não tiver respaldado na Bíblia, não tem valor. Se a pregadora estiver profetizando na palavra, olha que Deus me deu uma revelação, larga de besteira, rapaz. A revelação está aqui, a revelação está aqui, está aqui. E aí ficam aterrorizando as pessoas, antes de despertar a esperança nas pessoas. E aí nós temos que identificar primeiro o que Deus quer para este mundo. Lembro-me, no período que fecharam tudo, não fecharam a igreja, porque aí veio os fanáticos. O inimigo está furioso com a igreja, está fechando a igreja. Não, fecharam tudo. Se abrisse tudo e fechasse só a igreja, era perseguição. Mas fecharam empresas, tem empresas que nunca mais se reergueram, mas a igreja está aqui. Porque pode até fechar a porta de uma denominação, igreja física, mas a igreja continua aqui. Agora observa, aí vinham e diziam assim: a igreja, Deus mandou esta pandemia, porque os desigrejados gostavam disso. Deus mandou a pandemia para ensinar a igreja. Aí provoca aí, meu irmão, aí pensa numa pessoa que fica invocado. Eu participei de um bate-papo, me chamaram para um bate-papo, que surgiu um punhado de bate-papo. Participei de debate com desigrejado, com judeus messiânicos, com um punhado de barela aí. Aí falaram assim: o senhor não acha que essa pandemia veio para ensinar-nos, a igreja, alguma coisa? Eu falei: irmão, pega a igreja, se não ensinar, não vai ser a praga, doença, nada vai ensinar. Se a palavra de Deus não ensinar, não é nada. Se o Espírito Santo não revelar, não iluminar, não instruir, não abrir entendimento, não é pandemia, não é guerra, não é maremoto, nada vai ensinar. Ainda é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é suficiente.
E observa que aí falaram que ia ensinar. Eu fui lá em Apocalipse, capítulo 9. Aí eu descobri que aqueles que não morreram por causa da praga, da peste, nem assim se converteram. Quando abaixar as águas no estado do Rio Grande do Sul, onde a igreja e toda a nação está envolvida, orando e também estendendo a mão, vai voltar aos bailes. Para aqueles que vão ficar, a vida vão continuar. Vai vir outros sinais. Pergunte por quê. Para de brincadeira, pergunte por quê. Porque Jesus compara os sinais como dor de parto. Como dor de parto. Essa questão de dor de parto já começou em Jeremias. Jeremias capítulo 30, versículo 6. Quando vai trazer um período de sofrimento para o povo de Deus. Paulo vai ilustrar a igreja sendo arrebatada, mas é fato um período da parousia, da volta de Jesus, que virá como ladrão. E ele vai comparar os períodos difíceis, o dia da ira do Senhor. Ele vai chamar também de dores de parto. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Em Apocalipse, capítulo 12, diz que a mulher está grávida. E aí, vejam bem, na medida que vai aproximando o dia, a contração, ela vai aumentando, sim ou não? Na medida que aproxima o dia da volta de Cristo, a contração, as dores vai aumentar. Então, qual é o papel da igreja no meio das contrações? Qual é o meu papel? Qual é o nosso papel? Queridos, se o nosso papel não for pregar o arrependimento, eu não sei qual é. Não é trazer terror, é pregar arrependimento. O juízo está aí, Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, segue logo após o juízo. Aí tem que acontecer alguma coisa para alguém falar assim: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não, meu querido, o papel da igreja, enquanto ela estiver aqui marchando na terra, ela tem que pregar arrependimento. Arrependei, convertei. Aí sim, porque Jesus está voltando. Qual o papel da igreja para com o mundo? Pregar. Eu cheguei no ambiente esses dias, uma senhora veio falar comigo. Ela falou: não, olha, Deus mostrou, e ela quis abrir um vídeo. Falou: é a revelação que Deus deu para esse homem aqui. Eu falei: irmã, eu não quero nem ouvir esse vídeo, eu não perco tempo. Eu não perco tempo com lorota. Eu quero perguntar: a senhora está em Cristo? Eu vou na igreja de vez em quando, então converta. Então, o papel da igreja com o mundo é pregar o arrependimento. Segundo, solidariedade, papel da nação, de todos, seja crente ou não crente. Agora entenda qual é o efeito da certeza que a igreja vai ser arrebatada para a igreja. Primeiro, esse assunto não é para levantar debate, ainda que se tenha debate. Esse assunto não é para isso. Primeira coisa, esse assunto é para despertar a igreja para uma vida de santidade. Vou repetir, eu sei que tem linhas. Eu creio que Jesus vai voltar antes do arrebato, antes da grande tribulação. Eu creio também. Outros creem que vai ser no meio da grande tribulação. Outros creem que será depois da grande tribulação, e já estamos na grande tribulação. Não estamos, não. Pastor, não. Porque você tem um pacto com o anticristo. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele vai dizer que o anticristo, nos últimos dias, porque é uma evolução, ao último tempo, as últimas horas, o último dia e as últimas horas. Nas últimas horas, há de se manifestar o anticristo. Ainda que haja muitos anticristo. Aí você vai me perguntar: o que é o anticristo? O que são esses muitos anticristo? Esse muitos anticristo é a plataforma para o próprio anticristo, que está na cultura, na música,
na ciência e na religião, através do ecumenismo e muitos outros. Por isso que a igreja tem que estar alerta, porque na medida que vai passando os dias, parte da igreja vai se conformando com o mundo, vai se acomodando no mundo, vai ficando satisfeito no mundo, e tem uns que nem pode ir para o céu, porque se chegar no céu, vai ficar com saudade do mundo, mas isso é uma parte, porque a outra parte está desejoso para chegar lá. Oh, Ramande, Calamanda, Rabachandara, cadê a igreja do arrebatamento? Então nós temos que resgatar o propósito e conhecer a doutrina da nossa igreja, para não ser levado com fantasia, terrorismo, esquecer dos valores e da nossa missão. Vai ter aqui o simpósio de missões, vai ter para nós não esquecer qual a missão da igreja, porque enquanto Cristo está à porta, a pergunta é: qual é o papel da igreja? Para que o mundo pregar o arrependimento, ser testemunha, se santificar, temer ao Senhor, porque quando a trombeta soar, somente os salvos ouvirão no dia do arrebatamento da igreja. Alguém ainda tem dúvida e vai perguntar: pastor, tá bom, é um evento que vai acontecer, mas quando Jesus vier buscar a igreja, todos os olhos vão ver? Não vão ver. É bem verdade que alguns escatológicos diz que a Bíblia faz menção 1845 vezes sobre a volta de Jesus Cristo, 1527 na página do Antigo Testamento, 318 na página do Novo Testamento. Mas quando olhamos para a doutrina da igreja, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, sabemos que a Bíblia vai dizer sobre o arrebatamento como abertura do evento escatológico, mas também tem a parousia entre o arrebatamento e a segunda vinda. Nós temos a manifestação do anticristo, nós temos juízo dos 7 selos, das 7 trombetas que serão derramados sobre a terra. Nós temos também a presença das 2 testemunhas. Nós temos, meus amados e queridos irmãos, os 144 mil que serão assinalados. Nós temos períodos escatológicos, nós temos período do fim, mas em Mateus capítulo 24 há uma evolução sobre fim. No versículo 6 diz que ainda não é o fim. No versículo 13 diz: aquele que perseverar até o fim. E no versículo de número 14 diz que até o fim o evangelho do reino será pregado a todas as nações. São período que vai acontecer. Pastor, não entendi nada. Entenda que o período da igreja é um período especial, é um período de levantar-se, pregar o evangelho, santificar, esperar Jesus como ele viesse agora, não amanhã, porque ele já está pronto para encontrar com a sua noiva e a sua noiva encontrar com o seu noivo. Deixa eu ver quem recebe essa palavra nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Não se canta mais tanto de arrebatamento como se cantava antes. Não pregamos mais tanto sobre a volta de Jesus como pregávamos antes. Não ouvimos louvores cujo Cristo está no centro como nós ouvíamos antes. Hoje Satanás está iludindo muita gente e colocando o homem no centro, e o homem no centro tem causado danos. Sabe por quê? Porque agora tem de ser do meu jeito, porque agora eu vivo do meu jeito, agora eu creio do meu jeito. Mas quando Jesus vier buscar a igreja, não vai buscar uma igreja dona de si mesmo, mas uma igreja dependente do noivo, uma igreja dependente do Senhor, uma igreja dependente de Deus, uma igreja submissa a Deus. E aqui eu quero encerrar, irmãos, em dizer que há um papel para com o mundo e há um papel com a igreja. Há 2 tipos de sinais: sinais externos, que vão aumentando, e os sinais
internos. Porque às vezes, senhores obreiros, colegas, nós olhamos muito para os sinais externos. Viu o que está acontecendo nos países? Sim. E os sinais internos? Aí surge aquela pergunta do curso: o que será da igreja daqui a alguns anos se Jesus não vier agora? E eu tenho minha resposta, mas eu não abro mão dela. A igreja continuará sendo igreja. Porque quando a igreja estiver aqui, o Espírito Santo está conduzindo a igreja. Pode muitas pessoas mudar o sistema, mudar a política, mudar o dogma, mudar a tradição, mudar, mas a igreja continua sendo de Cristo. Agora observe, há sinais internos. Pastor, e esse é para o arrebatamento. Os sinais internos, ele é para o arrebatamento. Quais são? Frieza espiritual. Apostasia. O que é apostasia? Abandono dos rudimentos. Não é pessoas que desviou, não. Às vezes está professando a fé, mas direcionada longe de Deus e da palavra de Deus. Por isso que nós devemos, irmãos e irmãs, como a salvação ela é individual, nós devemos sempre fazer um autoexame e perguntar sinceramente: se a trombeta soar agora, aleluia, se a trombeta soar agora, oh, aleluia, será que eu já estou pronto? Ou eu ainda vou me preparar? Ou eu ainda vou, pode ser que não dê tempo. Ah, pastor, mas eu canto na igreja, eu prego na igreja, eu sou obreiro na igreja, eu sou filho de crente, eu tenho credenciais, eu tenho carteirinha, eu sou dizimista. Nada disso é garantia de participar do arrebatamento, mas uma vida submetida a Deus, submissa à vontade de Deus, pode ter certeza. Pastor, mas eu sou fraco, pode ficar seguro. Pastor, mas eu erro, pode ficar seguro, porque a graça de Deus é sobre a tua vida para aquele dia. Ninguém fique de fora. Aleluia. Que Deus possa continuar despertando nossos corações, entendermos que a resposta que nós queremos, precisamos, está na Bíblia. Pastor, mas eu não entendo. Temos pastor. Liga, pastor, me orienta. Eu estou com essa dúvida. Eu preciso, olha, eu ouvi isso, eu fiquei meio preocupada, fiquei meio duvidoso, meio duvidosa. Procura. Mas não vai, não seja piolho. Nossa, que inspiração. Não seja piolho para ir pela cabeça dos outros. Você tem uma liderança, você tem uma igreja, você tem respaldo. É sério, irmãos. E sabe por que mais me entristeceu, pastor Lelis? Porque quando as pessoas estão morrendo lá, nós estamos dando armas para os ateus. Nós estamos dando armas para os não religiosos, por falta de sabedoria. Porque alguém respondeu para o outro, perto de mim, quando ele falou: o que Deus está fazendo lá? Aí eu falei: mas que Deus que é esse? Aí lógico que eu tenho que defender a igreja. Falei: irmão, é o mesmo Deus que mandou o dilúvio, que destruiu Sodoma e Gomorra e que destruiu Nínive. Aí o irmão ficou feliz quando eu respondi assim, mas eu falei: só que é o mesmo Deus também que deu oportunidade para todos os povos, e a oportunidade está aberta hoje.